Bora mergulhar num dos capítulos mais impressionantes de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Vamos explorar uma ideia que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa sobre vitória. A ideia de que o maior triunfo acontece antes mesmo da batalha começar. Então, vamos começar com essa provocação. E se a maior de todas as vitórias, aquela mais genial, não for celebrada, não tiver aplauso, e na verdade passar totalmente despercebida? É exatamente esse o ponto de Sun Tzu, e é a chave para a gente entender o que é ser um verdadeiro mestre da estratégia. Para começar, Sun Tzu já nos apresenta uma dualidade fundamental. A questão não é sobre como vencer o inimigo, mas sobre algo que vem bem antes disso. É a diferença crucial entre se tornar invencível e estar vulnerável. Isso aqui é a base de tudo. Os guerreiros da antiguidade, segundo Sun Tzu, não saíam correndo para ataque, de jeito nenhum. O primeiro movimento era sempre interno. Era garantir a própria posição, a defesa, a estratégia, a ponto de tornar a própria derrota impossível. Só depois, muito depois de se tornarem invencíveis, é que eles pensavam em atacar. E olha que interessante como ele separa as coisas. A invencibilidade, veja bem, está totalmente no nosso controle. Depende da gente, de não cometer erros. Agora, a vitória, essa já depende do outro. Depende da brecha que o inimigo dá, dos erros que ele comete. Então, ser invencível é sobre defesa, sobre autodomínio. Já vencer é sobre ataque, sobre aproveitar a oportunidade. Vamos em frente para ver como isso se transforma em ação. Para Sun Tzu, defender e atacar não são só movimentos no tabuleiro. Na verdade, são sinais bem claros de quem está com a vantagem na mão. A lógica aqui é bem direta. Se alguém decide ficar na defensiva, basicamente está comunicando que a força naquele momento não é suficiente para um ataque decisivo. É uma postura de guardar energia. Por outro lado, o ataque só deve acontecer quando a força é abundante, é esmagadora. Atacar é um sinal de superioridade absoluta. E essa metáfora é simplesmente genial. Pensa só. Se esconder no âmago da terra não tem nada a ver com covardia. É sobre criar uma defesa tão profunda, tão invisível e impenetrável quanto veios de água subterrâneos. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai ou como atingir. É uma segurança completa e invisível. Agora, em total contraste, o ataque é um show. Elevar-se aos céus quer dizer que o ataque tem que ser tão poderoso, tão visível, tão grandioso, que o universo inteiro parece notar. É uma demonstração de força que não deixa a menor dúvida sobre quem está no comando. Da defesa invisível ao ataque celestial. E aqui a gente chega no coração da filosofia de Sun Tzu neste capítulo. A ideia de que a vitória mais espetacular não é aquela que todo mundo aplaude, mas sim aquela que parece fácil, ou melhor ainda, aquela que ninguém nem percebe que aconteceu. Essa frase desafia a nossa ideia de gênio. Se todo mundo olha para uma situação e pensa, é claro que eles vão ganhar, Sun Tzu diz que isso não é o auge na habilidade. É como ver o sol e a lua. Não precisa ser nenhum gênio para notar o óbvio. A verdadeira maestria é muito mais sutil. Então, por que esses triunfos tão geniais passam batido? Bom, a resposta está toda na preparação do mestre estrategista. As vitórias do mestre parecem fáceis porque o trabalho pesado foi feito muito antes. Não é preciso uma força sobre-humana, porque ele escolhe lutar contra um inimigo que, na estratégia, já está vencido. A vitória é garantida antes que o conflito fique evidente, antes que o sangue seja derramado. E para quem está de fora, quem só vê o final, parece que não aconteceu nada demais. Que foi sorte. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A diferença está toda na mentalidade. Um lado planeja, calcula e cria o cenário perfeito para a vitória antes de mover uma peça. O outro lado entra na briga e, torce para dar certo. É a diferença entre engenharia e sorte. Ok, vamos sair um pouco da filosofia e ir para a prática. Sun Tzu não deixa essas ideias soltas no ar, não. Ele oferece um sistema, quase uma fórmula matemática para construir a vitória. E ele divide isso em 5 elementos. Então, o pulo do gato é este. Para quem domina a estratégia, a vitória não é um acidente feliz. Ela é o resultado inevitável de um processo lógico, de um sistema bem estruturado que pode ser aplicado. E aqui estão eles, os 5 degraus que levam à vitória. Começa com a medida do espaço, que é analisar o terreno. Isso leva à avaliação das quantidades, ou seja, medir recursos, tropas.
A partir daí, vêm as regras de cálculo e as comparações entre suas forças e as do inimigo. E, no fim, a conclusão inevitável: as chances de vitória. Isso aqui mostra o fluxo de forma brilhante. É como uma cascata de lógica. Cada passo depende do anterior. O terreno dita as possibilidades, que ditam os números, que permitem os cálculos, que levam a comparações objetivas. E se todos os passos forem seguidos direitinho, o resultado, a vitória, se torna uma certeza matemática. Então, quando a gente junta todas essas peças, chegamos na grande conclusão desta análise. A arte da guerra, no seu nível mais alto, não é sobre combate, é sobre cálculo. O mestre da estratégia faz duas coisas com perfeição. Primeiro, ele se coloca numa posição em que não pode ser derrotado. E segundo, ele fica de olho em cada detalhe, cada vacilo do oponente para controlar a situação e garantir a vitória. É um controle absoluto de todas as variáveis. E no fim tudo se resume a esta frase poderosa: a vitória não tem mágica, não é heroísmo impulsivo nem sorte. É o resultado de uma análise fria, precisa e exata. É simplesmente o fruto de um cálculo bem feito. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Trazendo esses princípios para fora do campo de batalha, em que áreas da nossa vida, nos projetos, na carreira, numa negociação, a vitória poderia ser garantida não pela luta, mas por uma preparação e um cálculo cuidadoso, muito antes do combate sequer começar? É algo para se pensar, não é mesmo?